Alô, amigo, alô, amiga. Esse é o Se Liga, um painel com pensadores da política nacional, não só da cidade, do estado e do Brasil, mas também para além fronteiras. A gente vai estar tentando aqui entender o que se passa na nossa rua, na nossa esquina e de onde vem esse fenômeno, né, que nos assola. Vamos tratar do cidadão primeiramente, mas que universo é esse que interfere na vida do cidadão? Hoje com a gente, e sempre com a gente, que é um time fixo do Se Liga, o economista Manuel Tedin, o designer Marcelo Pereira, o publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga e o também publicitário Lula Vieira. Eu vou começar com você, Tedin, e pelo assunto da hora, que é a mudança do aspecto do coronavírus no Rio de Janeiro. Ele parou de assolar as camadas mais privilegiadas, classe média alta para cima. Os hospitais particulares estão se esvaziando de pacientes, principalmente em estado grave, e agora assola as comunidades. O cidadão carioca e fluminense, que tem menor poder de consumo de renda, que vive amontoado nas comunidades, que vive no transporte coletivo também amontoado, e por isso sofre muito mais exposição a esse coronavírus e a contaminação dele. Por que chegou até aqui? Se a gente sabia que isso tudo ia acontecer assim, Manuel Tedin, por que deixamos chegar aqui assim, desse jeito, se sabíamos que essa era uma morte anunciada dessa história? Pode falar, Pois é, Tedin. Barbosa. E aí? Pois é, Barbosa. Ótimo a gente estar aqui no primeiro programa, né? A gente inaugurando essa nova mídia. Ah, Isso estava, eu acho que é a morte anunciada. Isso já estava escrito nas estrelas. Quer dizer, não há liderança política nem determinação firme em fazer o que tem que ser feito. Então é tudo pela metade. Apesar do nosso governador ter agido com alguma racionalidade, ele está deixando as coisas acontecerem muito tranquilos. Não há um processo de convencimento, não há uma relação próxima com os territórios do Rio de Janeiro para fazê-los entender a importância do isolamento para diminuir esse contágio. Claro, é um horror e claro que a população mais pobre, de uma maneira geral, ela depende do dia a dia para sobreviver. A gente entende as dificuldades. O governo federal veio com um processo que minimiza isso, suaviza um pouco esse impacto, mas é muito importante o dia a dia. O ponto é que, se a gente faz isolamento, a gente sai dele mais rápido. O que está acontecendo é que a gente subiu, aparentemente ainda não chegou no topo, já está ficando, está crescendo menos, já está chegando num plano, mas ainda falta muito. Então, eu acho que é falta de liderança, é falta de técnica, é falta de investimento em testar, enfim, é falta de mobilização. Liderança nessas horas é tudo. E aí agrava o nosso presidente da República não só não estar conseguindo liderar, como está atrapalhando as tentativas de liderança dos prefeitos e dos governadores, brigando abertamente com os governadores. Uma vergonha geral, todos têm culpa, mas o presidente da República tem mais culpa. Pois é, Marcelo Pereira. Estarmos do jeito que estamos é uma questão política, simplesmente, e se é uma questão política, simplesmente chegarmos a esses números, como vetor e fator principal disso, como é que vamos lidar com isso se Tedinho afirmou aí o que a gente vê todo dia? O governador do Rio, por exemplo, puxa para um lado, e o presidente da República, que também é carioca, puxa para o outro lado. Qual a saída para a gente, Marcelo? Eu acho que não tem muita saída, né? Porque a gente vai passar, o que gera ruim vai ficar pior, né? Porque falta a liderança central, que seria o governo federal, né? Que poderia centralizar pelo menos os protocolos, as decisões, né? As orientações, e parece que ele não quer, né? Ele está, desde o início, ele está se eximindo da responsabilidade, né? Seja qual for, se é uma coisa de irracional mesmo, louca, ou é algum cálculo político apostando em alguma situação, enfim.
ou que ele não, como ele já falou, né, que ele acha que ele é o meu governo, né, e não quer que isso respingue e desgaste o governo dele, mas o fato é que a falta dessa ação coordenada vai fazer com que né, o isolamento perdure mais e os custos econômicos e humanos e tal perdurem mais também, né? Então, Pois é. isso vê uma saída exatamente para isso. Do jeito exatamente que as coisas estão. A saída seria a saída, talvez, do presidente. Mas acho que A grande saída. Pois é. Deixa eu aproveitar essa bola quicando aqui e pegar um cara que é suave, doce na linha. Elísio Pires, essa é a única saída agora? Eu só queria recapitular a palavra que é responsável pelo problema gravíssimo que nós estamos vivendo: desigualdade. Uhum. Isso os economistas presentes aqui capazes de reforçar a minha tese, mas a desigualdade no Brasil tem sido crescente. Né? A desigualdade é crescente, quer dizer, a concentração de renda faz isso. Quer dizer, dá uma olhada no que está acontecendo aqui no Rio, na Rocinha. Você tem 8 pessoas, 9 pessoas numa casa que é chamada de casa também é um certo exagero, né? De 15, 20 metros quadrados. Então, eu acho que o momento é um momento de organização para sair dessa crise. Né? E eu acho até que essa crise vai provocar mudanças profundas no comportamento da sociedade como um todo. Não estou falando só do Brasil nem do Rio. Né? É só ver alguns reflexos. Eu vou dar um exemplo que está circulando pela internet aí, que é a clareza das águas da praia de Botafogo, que viviam congestionadas, tão transparentes e lúcidas. Então, eu sou um otimista. Eu acho, né, que depois do impeachment virá um governo completamente Mas, Lula Vieira, essa desigualdade tem uns 50 anos de Brasil. Eu me lembro Muito muito Milinotti. Mais. Esse abismo entre o pobre e o rico era muito maior. A gente não tinha o meio de campo praticamente. Nós tínhamos o pobre e tínhamos o rico. Classe média, que a gente chamava de média baixa para dar um apelido, porque a gente não tinha um nome mais simpático para dar. Entendeu? Por que, mesmo com economicamente falando, a gente ter mais proximidade entre uma ponta e outra e mais gente no miolo dessa história, isso fazendo uma leitura de menos desigualdade social, a gente está com mais desigualdade no trato das pessoas. Como é que você vê? Você que é um estudioso da história do Brasil, onde a gente errou para chegar a esse ponto, Lula? É uma soma. Isso não é um trabalho para um único político ou uma única agremiação. Isso é uma soma de gente contribuindo para isso, desde que o Brasil é o Brasil, desde que nós começamos. Quer dizer, Lula, só posso lembrar uma frase, só para concordar, claro. Uma frase do Nelson Rodrigues, que dizia o seguinte: subdesenvolvimento não é coisa para principiantes, é um trabalho de 500 anos. Apesar do Nelson Rodrigues ser um grande fraseólogo, nem sempre voltado para a verdade, ele sempre olhava com os olhos dele, mas essa frase tem algum fundo de verdade, sim. Eu acho que o que está acontecendo no país hoje é que, inclusive, né, a classe menos privilegiada, que é aquela que não pode fazer quarentena, que é essa para onde está indo a doença, né? O classe média e classe rica já tá conseguindo um pouco mais de proximidade com a cura. Quando isso graçar na C&D, e até a E, se a gente contar como é os desempregados, daí vai ser... O grande problema é que nós, inclusive, não conseguimos uma união nacional em cima da crise. Quer dizer, eu acho que somos o único país, ou um dos únicos, deve ter alguns pequenos países perdidos no meio da África, da Ásia, que tem a mesma situação da brasileira. Quer dizer, nós estamos em plena confusão e não temos um líder. Não temos. Quer dizer, os nossos líderes estão brigando entre si. Isso, para uma doença, para uma pandemia que exige organização, exige união
exige um sentimento de sociedade, nós não estamos tendo e nós vamos pagar por isso. Quer dizer, a gente está aí imaginando que vamos abrir as portas para as pessoas poderem sair à rua, ganhar seu dinheirinho, estamos nos esquecendo que isso também pode significar um número avassalador de mortes. E eu não vejo o governo nada preocupado com isso. Inclusive, ele tem dito isso. Ele, por exemplo, o nosso presidente, há pouco tempo atrás, anteontem, disse que não fez o churrasco para não continuar enchendo ele, mas que, na verdade, ele tem que fazer o churrasco, porque morre sempre muita gente. Outra coisa que eu acho importante, que nesta pandemia, era fundamental uma comunicação unificada, para as pessoas conhecerem o que está acontecendo e agirem de uma forma coesa. Não existe. Quer dizer, se você for paulista, você recebe todas as informações via a parafernália. Se for paulistano da prefeitura, se for do Estado, aqui no Rio é outra visão do problema, e o presidente por aí passeando, dizendo que não tem risco nenhum, que isso é bobagem, que ele não pega doença porque é atleta. Eu acho que nunca uma crise teve os líderes que nós estamos tendo. E uma coisa que é importante, só para completar, eu me lembro de uma história de Ipanema muito conhecida, que um dia no Bar Veloso, um bar famoso em Ipanema, entrou um cara de escafandro, totalmente vestido de escafandro, e sentou e pediu um chopp. Ninguém resolveu fingir que não era nada, era Ipanema. Não fingiram que nada tinha acontecido, até que um dos ipanemenses, não sei se o Jaguar, quem, deu um murro da mesa e disse: olha, gente, não aguento mais, isto não é normal. Quer dizer, eu acho que é a mesma coisa que nós estamos vivendo. Nós temos que bater na mesa e dizer: esta situação largada do jeito que está sendo largada não é normal, não pode ser normal. Pois é, deixa eu pegar esse bote, deixa eu pegar essa linha, senão você está emendando, já está no quarto assunto, Lula. Eu quero que Paulo Fraga. Não, eu quero que você participe de tudo, inclusive meta a sua colher em todos os guisados, em todos os pratos. Mas eu queria, nessa hora de desespero e confusão, quem pode nos ajudar? O consultor, Paulo Fraga. Paulo Fraga, estou com o Lula. Ele tem um presidente que não dá uma espinha dorsal de uma ação combinada para todo o Brasil, mesmo que eu concorde que cada estado tem suas características e cada governador deva ter, no detalhe, que lidar à sua maneira com o seu povo da sua região. Agora, com esse presidente, com esse governador, voltando-nos aqui para o Rio de Janeiro, que é o nosso olhar principal, como resolver essa parada? Vocês comentaram muito bem as questões que a gente está enfrentando, né? Eu parto da premissa de que, da parte do governo federal, por conta do que vocês já comentaram, não devemos ter nenhum tipo de mudança. Eu acredito muito. Tem coisas que a gente já sabe que não estão dando certo. A questão do isolamento, que a gente sabe que é positivo, ele não é linear, porque ele não vale para todos, né? Ele funciona em determinadas regiões e não funciona nos outros, né? Então, nós temos um pseudo-isolamento e o que, de certa maneira, encaminha para a gente é de que nós precisamos ter uma estratégia e buscar outras soluções. E como é que nós vamos encontrar outras soluções? Olhando modelos teóricos que trouxeram bons resultados com base nas suas iniciativas. Então, usando um pouco de pesquisa, usando um pouco de vacinação ou testagem em massa, vão surgir algumas alternativas, e elas já estão muito próximas da gente, que vão indicar caminhos que até o momento a gente ainda não conseguiu encontrar. Então, no fundo, nós precisamos de bons exemplos para que dissipem um pouco esse olhar inteiramente comprometido por uma névoa que não nos permite enxergar, sair dessa grande confusão em que a gente está envolvido, entendeu? Então, Pois é.
Eu acredito muito em coisas fora de onde não está funcionando, notadamente por parte do governo federal. Mas, Elísio, a gente vai ter uma mudança de direção na condução desse problema? Você acredita em mudança federal e ou estadual para a gente segurar essa peteca que está indo para o chão? Eu acredito piamente, até porque, só para lembrar, nós estamos vivendo um regime democrático com todas as deficiências, todos os problemas. Trata-se de um regime democrático, as instituições até esse momento estão preservadas, né? E daqui a, no máximo, 5 meses, né? Ou se bobear com prorrogação até dezembro, tem eleições municipais em todos os municípios do Brasil. Nós vamos eleger 5.000 e tantos prefeitos, milhares de vereadores, e é uma chance importantíssima para fazer essa grande mudança depois de tudo que a população assistiu nessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa essa possibilidade, aparentemente, segundo o Fux, né, que vai assumir o tribunal esse mês ainda, o Tribunal Superior Eleitoral, ele está até sugerindo fazer a eleição em 2 finais de semana, né? Uma das sugestões dele, mas eu acho que realizar as eleições é uma oportunidade de ouro que a gente tem para pegar todos esses temas da pandemia e levar para a discussão, para escolher gente diferente do que está aí até agora. Marcelo Pereira, que tem um olhar muito atento ao que acontece fora do Brasil, as experiências pelo mundo afora. Alguma coisa que a gente possa trazer de lá para cá, para implementar aqui, para nos ajudar, ou a nossa solução é Tupiniquim, Marcelo? Eu estou com o Paulo, né? Tem que ver os modelos teóricos e os que já estão sendo postos em prática também, né? Lá de fora, sendo que tem o que aparentemente vai acontecer é uma abertura gradual, né? E como o Brasil, na verdade, são muitos Brasis, né? Isso pode acontecer de uma forma, se houvesse um mínimo de coordenação dentro dos estados ou dentro dos municípios mesmo, a ver certos protocolos para cada região, para cada situação, dependendo da medição das testagens e tal, ou de outros indícios que permitissem que você já começasse a abrir, né? Mas enquanto isso não chega, acho interessante soluções ou medidas que possam diminuir as dificuldades das pessoas mais carentes, né? Que é o que ele está falando da desigualdade, é o movimento comunitário mesmo de ajuda, né? Da sociedade civil para tentar diminuir um pouco uma coisa que o Estado poderia estar fazendo melhor, né? De doações, inclusive de educação, né? Em termos de higiene, do dia a dia dessas comunidades. Eu vi um vídeo hoje, acho que a gente dividiu aqui, muito legal em relação a isso, né? De várias medidas de você botar na entrada das vielas, lá, botar uma balde com água, com solução de água sanitária para todo mundo lavar, etc, etc e tal. Eu acho que isso aí é uma outra vertente que pode diminuir um pouco esse sofrimento também, né? Eu estou sentindo muita solidariedade nesse momento, mas o Brasil é tão grande que toda solidariedade é pouca, né? Isso é paliativo, claro. Isso pois não não. É uma coisa. E é uma solidariedade muito, muito restrita, né? Um determinado grupo de pessoas, né? Não há uma... Complementando, você vê que o Nelson Teich agora, 2 semanas atrás, ele pensou e agora é hora de fazer uma campanha, né? 2 meses depois da coisa, a pessoa está pensando em fazer uma campanha. Parece um deslocamento, como o Lula falou, né? Tem alguma coisa errada aqui, não está normal, né? Deixa eu pegar Lula. Lula é um problema de comunicação. Falta uma comunicação. Vou falar a palavra comunicação hegemônica, uma comunicação global, total para o Brasil, é isso? Mas, sem dúvida, eu participei de 3 ou 4 vitoriosas campanhas nacionais. O Zé Gotin, que é nossa criação, o crédito, quer dizer, a iluminação rural, que nós fizemos um país não ter nenhuma cidade, nenhum município sem energia elétrica, sem iluminação. E eu trabalhei muito para o Ministério da Saúde, apoiando essas grandes campanhas nacionais de vacinação. E
como eu já disse, o IBGE também, onde nós batemos o recorde. Nenhum outro país do mundo, nem aqueles que os encarregados do censo iam armados até a Casa do Cidadão, teve a mesma situação no Brasil. Claro que eu vou dizer uma coisa, vocês vão rolar de rir. Quem eu contratei e quem fez os comerciais é uma moça chamada Regina Duarte, que estava começando a fazer novela. Mocinha, uma mocinha. E que era uma mocinha, era uma mocinha. Eu tenho as fotos dirigindo o comercial. Você e ela eram dois mocinhos e mocinhas. Se conhecendo. Oh, meu Deus. Ela já casada com o primeiro marido e na época, inclusive, não tinha esse direitismo tosco que hoje ela apresenta. Mas é isso. Eu acho que a propaganda tem que ser uma só, ainda que respeitando a aplicação da lei ajustada a cada município, não tem nenhuma dúvida, mas, evidentemente, a ideia de que o país está unido, a ideia de que as soluções podem estar, por exemplo, no seu município, mas você tem muito o que fazer, como saber o que o seu município está fazendo, como não se expor, como usar a máscara. Essas coisinhas que podem ser a diferença entre a morte e a vida deveriam estar na mão do pessoal de comunicação do governo. Mas nós não temos isso. Nós não temos isso no nível nacional e, por inveja, nem no estadual e, por inveja, nem no municipal. Quer dizer, pois é, o que eu estou sentindo? Quem mora no Rio de Janeiro? Não, completo. Quem mora no Rio de Janeiro está desprovido de uma visão real sobre a situação da pandemia. Sabe o que eu sinto a partir dessa colagem de conversa toda, pegando complementarmente cada um de vocês? Tedim, nós temos diante de um desastre desse tamanho, nós temos um movimento que vem do cidadão, passando pelo município, estado e indo para a federação. É um movimento ao contrário que a gente está fazendo e a gente não morreu todo mundo até agora. Por quê? Como é que a gente conseguiu isso, Tedim? Olha, a sociedade é muito mais forte que o governo, né? Você nunca viu... Mas a nossa sociedade é absolutamente desorganizada, ela está tentando se organizar no momento desse, tentando se virar. Mas a sociedade, quando tem iniciativa, e a nossa sociedade tem iniciativa, são descentralizadas, são muitas vezes incoerentes, mas tem iniciativas. Agora, de novo, acho que é muito localizado por enquanto. A gente ainda tem... A gente tem exemplos formidáveis. Na Maré, tem a Rede da Maré, que é espetacular. Enfim, tem várias... O próprio Circo Crescer e Viver tem iniciativas de entrega de cesta básicas. Tem um monte de iniciativa no Rio de Janeiro, que são as que eu conheço, as iniciativas que eu conheço mais, que são muito bacanas. Agora, elas não são articuladas, nem sei se precisam ser de fato articuladas, mas são espontâneas. E a transformação se dá pela sociedade, não se dá pelo governo. Isso, se você olhar para a história toda revolução foi feita a partir da sociedade. Tem muita gente, particularmente de esquerda, e a direita mais radical também acredita nisso, que o Estado é que vai transformar a sociedade. O Estado não transforma a sociedade nenhuma, o Estado é conservador, ele defende interesses de grupos, de corporações. O velho barbudo de Trier, como o Elísio gosta de citar sempre, ele dizia que o Estado é o sindicato da classe constituída, não é isso, Elísio? Então, eu só queria lembrar o seguinte: tem um outro alemão, tal de Lutero, já ouviu falar nesse Lutero, não? Lembro, claro. O barbudo de Trier, o tal de Karl Marx, era luterano, hein? No fundo, ele era luterano, embora judeu e tal, era luterano. Olha só, o Lutero é um bom exemplo, é um cara que... A Alemanha de hoje é o que é, em grande parte, graças ao Lutero. Aliás, o norte da Europa, que é diferente do sul, né? Que foi uma tentativa de descentralizar o poder da igreja. Quer dizer, a religião passa a ser um movimento das igrejas e não de Roma centralizado. Mas isso é uma característica muito do protestantismo. As demais religiões, vide África, né, que não há coisa mais mística do que a África. É sempre tribal.
Pois é, mas são sociedades pautadas na religiosidade. O Brasil também, com o catolicismo, da mesma forma, reage Mas a completamente diferença do diferente. protestantismo no século XVI foi exatamente porque a força da Igreja na Europa Ocidental era enorme e Lutero, a partir da ligação pessoal do cristão com Deus, ele descentralizou a manifestação e a prática religiosa, o que quebrou, em muita medida, o poder de Roma, que era enorme. Lembrando que o Império Romano era liderado pelos alemães, né? Já há muitos séculos, e naquela época, inclusive. E foi uma libertação. O que acontece é que o Estado pegou isso como uma desculpa, como uma locomotiva para também se tornar mais independente. E o que aconteceu é que a burguesia começou a crescer com muito mais força na Alemanha do que em outros lugares. Mas eu quero voltar para o Brasil. Vou voltar. Pois é. Viajamos aí. De volta ao Brasil. De volta ao Brasil. De volta de ouvir o comunista Manuel Tedin, né? Comunista não, eu sou um liberal. Como liberal, eu gosto de ouvir todas as pessoas que são inteligentes. Ele é só liberal, não é neo, não. Exatamente. Mas então a transformação não se dá de cima para baixo, se dá de baixo para cima, Barbosa. E isso eu acho que é a manifestação do que está acontecendo. O governo federal, na maior medida, o estadual em menor medida, está recolhido em copas, querendo fazer política com essa pandemia, e a sociedade, aos poucos, vai se rebelando. E interessante isso, muito mais nas comunidades mais pobres do que nas ricas, começando a dar exemplo de baixo para cima. Eu acho isso fabuloso e eu acho que é importante. Eu acho que isso, as pessoas, como o Lula falou brincando, porque ele me conhece bem, isso pode parecer a alguns que são uma questão de esquerda. Ao contrário, isso é fundamentalmente a posição liberal, que são as minorias e os indivíduos que transformam a sociedade. Comunitarismo não significa comunismo, né? Também. Nos Estados Unidos, as pessoas são muito mais politizadas localmente do que pensam para fora, né? Não sabe onde fica o Brasil, não tem muita ideia, mas são muito ativas na comunidade, né? Eu acho que tem que ter iniciativas locais e que cada iniciativa tem que ser organizada, mas ter uma organização nacional para os movimentos eu acho ruim. O que é importante ter nacionalmente é uma liderança que crie um ambiente adequado para que a sociedade consiga, com mais força, levar os seus movimentos adiante. Deixa eu dar um tapinha nessa bola. Eu terrivelmente otimista, como todo publicitário, eu tenho gostado de uma parte da situação que estamos vivendo. As pessoas estão tendo a clara noção do que significa o voto delas. Quer dizer, até então, muita gente votava por votar. Com certeza, Lula. Votava porque era obrigado, porque era feriado, achando que o eleito que fosse, a situação não mudava nada, quem mudava a situação, porque cada um era ele próprio, ou ela própria, no Brasil cada vez mais matriarcal, e graças a Deus. Mas o que está acontecendo é que nós estamos, todos nós, aprendendo a importância de você escolher o seu candidato sob um ponto de vista de que ele vai trabalhar para a gente ou não. E é esta importância do político passa a ser muito bacana, que o país passe a tomar conta disso, a prestar atenção do que faz na urna, né? Pois é. O PT mudou a história da eleição no Brasil, elegendo Jair Bolsonaro. Quer dizer, aqueles que não queriam o PT continuam. O PT mudou as eleições. A pandemia vai mudar as eleições que estão chegando? É o nosso próximo assunto. Paulo Elísio, começo com você. E aí, essa pandemia vai fazer das eleições municipais um pandemônio?
Eu não sei se pandemônio, mas sob o ponto de vista político, né? E dos cenários que a gente vai ter pela frente. Isso, tem muita confusão ou não? Eu acho que sim, eu não sei se confusão, mas ele vai deixar, na minha maneira de ver, um quadro político mais complexo, né? Por duas razões básicas. Tudo leva a crer que, como consequência do processo da pandemia, é que a gente tenha uma crise econômica mais grave, mais acentuada, mais penosa, e as questões sociais, da mesma forma, mais críticas, agravadas, né? Então, acho que a gente vai ter um ambiente político muito confuso, muito complexo e que vai abrir uma janela de oportunidade para que o populismo ocupe um pouco desse espaço, entendeu? Então, eu diria que, sob o ponto de vista de cenários políticos, o que a gente está enfrentando nesse momento não vai nos levar a porto seguro, não. Acho que nós vamos viver tempos difíceis aí pela frente. Essa é a minha opinião. Mas na urna, Elísio, eu vejo que o populismo está no Brasil nas eleições e comandando desde que eu me entendo por gente, disfarçado de um monte de coisas e até na boca de gente preparada tecnicamente, que se vale desse tipo de argumento para ganhar voto. Mas o que eu vejo dois caminhos aí, me façam vocês todos pensar, mas eu vou partir pelo Elísio e quero que o Paulo Fraga depois se meta nessa história também. A pandemia, a quarentena, a crise econômica certa que vem depois disso, vão trazer uma bela desculpa para aqueles que estão no poder para cobrirem as suas incompetências e os seus erros, de forma a botar a culpa no outro. A conta. O Brasil estava decolando. Na chancela do outro, na assinatura do outro. Ao mesmo tempo em que os opositores, aqueles que estão fora do poder, vão usar esses dois eventos, a pandemia e a crise econômica, como arma que eles pretendem para derrotar esses candidatos que estão na situação. Quem vence aí, Elísio? Eu acho que tem uma grande mudança que coincidiu com a pandemia nessas próximas eleições. Uma mudança radical, que é o fim da coligação nas eleições proporcionais. É só para lembrar que vários partidos até hoje tinham conseguido sobreviver. Eu não vou dar exemplo aqui para não agredir ninguém. Conseguiram sobreviver com as coligações, né? Se não tivesse coligação, vários deles já teriam morrido há muito tempo e vão morrer brevemente. Então, eu acho que a grande novidade dessa eleição é a ausência de coligação. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Embora os tiriricas vão continuar acontecendo, né? E ajudando a eleger o Valdemar da Costa Neto. Isso aí acontece também. É só lembrar, eu não estou fazendo divulgação dela aqui, não tem nenhuma ligação, mas a Anitta parece que é candidata. Pois é. Mas a presidente, Elísio, será que é sério isso? Isso aí é a intriga do Elísio. Intriga da oposição. Isso é intriga do Elísio. Só pode. Ela acabou de fazer um debate com uma pessoa que eu admiro muito, né? Um político muito sério, que é quem? Chamado Alessandro Molon. Ah, sim. Acabou de fazer um debate com a Anitta. Alguma coisa tem atrás disso, né? Ou na frente disso, né? Mas, Marcelo, e aí? Essa é uma sinalização que nós teremos uma eleição muito parecida com tudo que a gente teve até hoje, com tiriricas da vida, como voto de protesto ou escárnio, um voto jogado fora, mas que acaba vingando de maneira milionária? Eu acho que vai ter menos tiririca nessa vez, viu? Apesar do... fica sempre incógnito, como o Paulo falou aí, eles são um prato cheio para o populismo, né? Que assim, você tá tudo horroroso, né? Não serve para nada, isso é o personalismo, né? É o salvador da pátria. Sempre tem esse em momentos de crise, de desespero, tem isso, mas ao mesmo tempo a pandemia ela tem as particularidades dela, né? Então a coisa está tão em cima, tão perto, e as pessoas estão vendo a importância do poder público, do Sistema Único de Saúde, enfim, a revalorização da ciência, como uma coisa que começou a se falar de novo, né? Muito nos meios de comunicação, enfim, na esperança por uma vacina e tal, que quem sabe isso também não pode ser um contrapeso a essa tendência populista, né? As pessoas pensarem melhor mesmo que estão votando, que isso vire
um assunto, né, na eleição, né, em quem está se candidatando. Isso pode ser um lado, entre aspas, positivo dessa coisa toda, né? Eu queria aproveitar e tocar num ponto disso que o Marcelo e vocês estão comentando, é de que esse ano, porque a eleição é em 2022, né? Isso. O calendário dela começa em 2021. Ela já está meio que de maneira velada, já está na agenda de agora. Tem aquecimento. Eu estava vendo um dado. Bolsonaro sempre, né? Eu estava vendo um dado da economia americana que tinha 3,4% de desemprego, ou seja, estava em pleno emprego dentro do conceito econômico, né? E de que o dado recente, esse dado de hoje, está com 37 milhões de desempregados. E de que isso leva a índices próximos a 17%. E exatamente. Possivelmente isso tenda a se acentuar. O ano de 2020, para nós, ele é um ano praticamente esquecido. E mesmo que a gente recupere, entre num processo de saída, esse processo de saída vai ser muito gradual, mas, sob o ponto de vista econômico, digamos assim, o ano de 2020 vai ser um ano perdido, com uma queda do PIB aí de 7%, 8%, 10%, não importa exatamente quanto vai ser, mas a ordem de grandeza é mais ou menos essa. Então, o que é que eu estou querendo dizer? De que nós vamos entrar na agenda de 2021 com um problema econômico gravíssimo e uma questão de desemprego gigantesca, entendeu? E uma questão social extremamente grave e complexa. A questão é que esse tema possa trazer uma discussão equilibrada e positiva, em vez de nos deixarmos levar por populismos que só venham agravar ainda mais o quadro. Mas você pontuou com uma certa propriedade e certeza de que o populismo vai ser uma marca da próxima eleição, assim como o Elísio e o Marcelo também, embora vocês esperem que não, vocês gostassem que não fosse assim. E eu vou perguntar ao Lula Vieira. Lula, e aí, você que já elegeu tanta gente, graças a Deus, que eu me lembre nenhum imbecil, para ser bem grosseiro mesmo. Né? Não é assim, não, hein? Era pessoa... Generoso, muito generoso. Tá. Você que já elegeu muita gente. Quem é que vai ser eleito na próxima eleição? Que perfil tem? Que candidato é esse? Não sei. Vai ser populista? Nem eu, nem ninguém, nem o eleitor. Mas você acha que a tendência é o populismo, não é o tecnicismo, não é a preparação, é a adequação ao candidato correto? E sim a boa garganta? Eu não sei como vai ser, porque as pessoas não cristalizaram, não botaram para dentro, não introjetaram, para falar um pouco complicado. Gostei, lindo. Quais foram as razões desse problema que nós estamos vivendo? Quer dizer, eu acho que ainda não temos, as pessoas não têm elementos suficientes para decidir, além da pessoa física, qual a linha de raciocínio que pode ajudar a gente a sair dessa situação. Eu acho que é impossível fazer qualquer tipo de prognóstico agora. E a construção que aconteceria também não teve por causa da pandemia, né? Que tudo virou pandemia, né? Então não teve essa construção, né? Pois é. Então nós vamos ter que esperar mais um pouco. Vem aí a eleição para o prefeito. Eu tenho quase certeza que nós estaremos diante de uma prévia do que as pessoas estão pensando. Mas eu agora, nesse momento, sou incapaz de imaginar o que vai acontecer. O nosso presidente, completamente desvairado, ele é capaz de tomar uma atitude que ponha a perder todo este pequeno avanço civilista, né? Civilista que nós estamos tendo no Brasil. Agora, o mais incrível é que eu tenho medo de uma outra coisa. Mais incrível não, mais assustador é essa situação onde as pessoas estão mais violentamente de um lado ou de outro. Nós estamos começando a ter uma coisa que a gente não tinha, que era a impossibilidade de convivência
com o lado contrário. Diante de uma situação muito engraçada, porque o radical bolsonarista é exatamente igual ao radical lulista. É o mesmo tipo de raciocínio. Mas, de qualquer forma, eles estão em campos opostos. E eu tenho a impressão que este fla-flu não é benéfico para a situação democrática. Não é benéfico para as pessoas pensarem em quem vão votar e o que isso significa para eles, para a sua comunidade e para o Brasil. Nós não vamos estar próximo a esse tipo de consciência. Mas o que você tinha perguntado? Eu me pergunto, o que você tinha perguntado mesmo? Não, se o candidato que vem... E eu vou querer uma resposta objetiva e direta para eu provocar a vocês todos a partir do Tedim, que é uma pessoa que eu não gosto de provocar, mas hoje eu vou provocar. Excelente. Sim, entendeu? Não provoca o Tedim, não, que não dá certo isso. Ele apaga a gravação, ele apaga. Oh, meu Deus, é verdade, ele apaga. Ele sabe como apagar a gravação. Lula, o próximo candidato, vem populista ou vem um quadro técnico necessário à situação terrível que a gente vai ter que enfrentar? Eu não tenho a menor dúvida que vem os dois. Pelo menos isso. Misturados. Eles vêm porque cada partido vai não só pensar no cargo principal, na presidência ou na prefeitura, mas também na quantidade absurda de vereadores que nós vamos estar elegendo também. Então, deixa eu pegar então. Vai ser uma grande mistura. Só isso. Tedim, nosso exercício agora, para todo mundo pensar junto com você. Nossos candidatos: Crivella, Freixo saiu, né? Paulo Marinho, Eduardo Paes, o que mais? Fred Luz, Marta Rocha. Fred Luz, Marta Rocha. E eu acho que é isso, né? Eu já antecipo, ele vai ser terrivelmente evangélico. Marcelo do Cidadania. Marcelo do Cidadania. O Calero, claro, meu amigo, inclusive. Marcelo Grande Calero figura, hein? e o Marcelo Crivella. Continuam dois Marcelo. E aí? E aí, quem ganha? Quem leva? Quem leva? Eduardo Paes, né? Alguém faz previsão? Algum irresponsável aqui na... Não. Nesse momento, hoje, eu adoro uma frase do Elísio Pires que diz o seguinte: qualquer pessoa que é capaz de dizer quem vai ganhar uma eleição não entende nada de sistema eleitoral, do processo eleitoral. Tá? Então, eu vou reformular. Com o quadro que nós temos, vencer a eleição é mais propício a qual desses candidatos? Eu hoje, pelas informações que a gente tem hoje, o melhor candidato, ou o candidato mais viável, para mim, é tranquilamente o Eduardo Paes. Isso não quer dizer que ele vai ganhar, mas ele é o que está mais bem posicionado, fez um bom governo, tem muita gente que conhece, ele tem a capacidade agregadora, ele tem algumas controvérsias aí que ele tem que superar, que não vai ser fácil, mas hoje, se nada acontecer, se tudo for racional, e a gente sabe, como o Elísio me ensinou, que eleições são muito mais emocionais do que racionais. Aliás, Elísio e Lula Vieira foram as duas pessoas que me ensinaram isso. A gente não sabe, mas hoje eu diria que o Eduardo Paes é o mais preparado e o que tem mais chances de fato. A saída do Freixo foi muito boa para o Eduardo, eu acho. Se ela for a Vera. De novo, aí a gente não sabe se todo mundo é candidato de verdade, se está se posicionando, se quer ser visto do outro, tal, né? Então tem milhões de... Só um lembrete. Ele ganhou no segundo turno as eleições na cidade do Rio de Janeiro. Na disputa estadual, é verdade. Ele ganhou por uma margem pequena, é verdade, foi 51%, 52%. No primeiro turno ele perdeu, no segundo. Então, não tem por que o Eduardo não ganhar, a não ser que aconteça alguma coisa aí no meio do caminho. Ninguém sabia que era o Witzel até uma semana antes das eleições. Né? E aqui nós temos que fazer um pedido encarecidamente, Lula, não entra na campanha do Crivella, pelo amor de Deus.
Paulo Fraga. Ele não se Não, provocação por provocação, essa foi a pior delas. Eu concordo. Fala, Marcelo. Mas... Marcelo está tentando falar ali. Fala, Marcelo. Mas eu acho que não. Diga, não seria Marcelo. responsável por mais isso, não. Estou com o Tedinho também, né? O Eduardo Paes é um cara mais preparado, né? Mais, enfim, todos esses aí para mim é de longe o que teria mais condição de enfrentar uma crise dessa e tal. Eu acho que ele, por incrível que pareça, acho que o Freixo saindo, eu acho que grande parte do eleitorado do Freixo vai votar no Paes. Eu acho que até por o que aconteceu em 2018, né? Até na disputa do Paes com o Witzel, a gente viu essa movimentação. Agora, eu acho que um problema que ele vai enfrentar, eu acho que eu vi em algumas pesquisas e tudo, é na Zona Oeste, que é um lugar que costuma definir as eleições, né? É que a Zona Oeste é bolsonarista, é crivelista, e Cabral e Paes é a mesma coisa para eles. Qual é o partido do Paes hoje? Tem uma grande rejeição. O Paes tem uma grande rejeição. Eu não sei mais, saber que já trocou. Ele é DEM. O DEM está no Centrão, né? É um democrata. Não. Hoje não. Não é centrão, não. Não é bem centrão. Então, acho que falta. Acho que o ideal seria se houvesse um tempo do Eduardo Paes conseguir um trabalho até de comunicação e tal, de convencimento e tal, geral, assim, inclusive na Zona Oeste, para mudar um pouco esse quadro, que eu acho difícil atualmente. Assim. Essa vai ser, acho que, a grande dificuldade dele. Paulo Fraga, por causa dos evangélicos, das redes sociais, enfim. Né? Não, eu não quero achar que o paralelo é tão próximo assim. Quer dizer, as retas vão se juntar no infinito. Mas eu quero lembrar que, numa situação mais ou menos assim, teve um candidato em São Paulo que foi eleito, cujo slogan, informal, mas era o slogan da campanha, era "Rouba, mais faz". É verdade. É só lembrar. Fala o nome, não tem palavrão. Aquele nome é palavrão. Exatamente. Vão proibir o programa por desacato às crianças. Mas pode acontecer isso, Elísio Pires? Paulo, pode. Fala, Marcelo. Acho que o que diferencia daquela época lá para agora são as redes sociais, né? São as tias do WhatsApp, entendeu? Que mandam a corrente de difamação e fake news, que é um negócio avassalador, né? Isso. Aliás, vai ser o nosso próximo, podia ser o assunto do nosso próximo programa, hein? Esse efeito fake news, hein? Eu acho muito bacana, porque eu tenho uma tese. Não que fake news, só deep fake news. Deep fake news, que é destruidor. Deep fake news. Deep fake news. É um grande fenômeno destruidor, é a deep fake news. Também acho. Incrível. Todo dia eu recebo pelo menos uma. Porque é muito realista, né? Muito trabalhada, né? Muito mais detalhada. Ela vai fundo, né? Inclusive, quando é vídeo, então, é uma coisa inacreditável. Aquela mulher falando da vacina, né? Da vacina. Teve vários casos. Tem o clássico, foi o primeiro. O clássico que viralizou não era fake news, mas era uma demonstração do instrumento. E foi divulgado de propósito para as pessoas prestarem atenção, que era o Obama falando coisas que ele nunca falou. Você lembra disso? Já tem quase um ano isso, talvez mais. Com a mesma voz, com os lábios mexendo exatamente do mesmo jeito. É assustador. Eu queria deixar registrado que eu morro de emoção cada vez que o fala alguma coisa em relação que tem uma palavra inglesa no meio, em inglês. Porque é o único ser humano brasileiro nato que diz fake news. Eu não sou brasileiro nato, você não sabia? Eu nasci em Buenos Aires. Você é português. Ele é portenho. Legalmente, eu sou brasileiro nato. Legalmente. Nasceu na Argentina, veio parar no Brasil, depois de viver nos Estados Unidos, quer dizer. Ele é brasileiro há pouco tempo. O presidente da Câmara também não nasceu 45 anos. Também nasceu no Brasil. Não nasceu no Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados. Não, nasceu no Chile. No Chile, pois é. Mas é brasileiro nato também.
Mas deixa eu pegar... Deixa eu entortar isso aqui um pouquinho. Paulo Fraga, as eleições até a última eram certamente ganhas na rua, no contato, no aperto de mão, no abraço, na feijoada, enfim. Isso mudou, acabou? Agora não, vai ser tudo na web e a eleição de proximidade com o eleitor é do passado? Eu acho que é uma misturada disso, entendeu? Vai precisar de rua também. Eu acho que sim, mas os exemplos mais recentes, eu não sei se necessariamente mostram isso não, entendeu? E eu não tenho base científica para justificar esse meu argumento, mas eu tendo a acreditar de que as redes sociais hoje têm uma força gigantesca, notadamente em determinada camada social que, na verdade, é quem elege as pessoas, entendeu? Você acha que uma Zona Oeste... Paulo? Mas é suficiente? Se só usar a plataforma, redes sociais, você consegue, sem fazer o resto, você consegue se eleger? Consegue. O Bolsonaro é um exemplo. Nós temos um exemplo no Rio, Paulo. Não perca o fio da meada. Nós temos um exemplo no Rio que é espetacular, chama-se Harold de Oliveira. Ele tirou o franco favorito, que era César Maia, que era o primeiro nas pesquisas para o Senado, e perdeu para Harold, que não foi à rua nem para tomar café. Mas porque isso foi por causa do Bolsonaro, né? Não tem nada a ver com a campanha. Ele tinha uma bela rede, ele tinha um apoiamento dos evangélicos, ele tinha o meio artístico. Bolsonaro também, né? Bolsonaro também. Né? Tinha a rádio dele. Do Bolsonaro. Mas eu acho que vamos esquecer que nesse... Foi importante, gente. Foi muito importante. Tem uma palavra que eu acho que resume um pouco isso que a gente está dizendo, que passa por fake news, é de que você tem uma camada da população, eu acho até que nisso a gente, de certa maneira, se inclui, que é ser vítima de manipulação, entendeu? De informações distorcidas, de mentiras, e o pior de tudo, que são as meias-verdades, entendeu? Então, e as redes sociais, elas têm um poder de destruir, sob o ponto de vista, quando você dissemina informação manipulada, as fake news, né? Desastroso, que você não consegue reverter isso, entendeu? E tem um agravante, Paulo e meus amigos, que é a credulidade do mais simples. Mas o Paulo, eu falaria até, eu diria até que assim, que há uma diferença hoje, tem a credulidade com certeza, mas existe outro fenômeno que é o da pós-verdade, que assim, a pessoa, ela replica, ela compartilha uma coisa que ela sabe que não é verdade, mas que vai de acordo com o mundo dela, com as ideias dela. Isso é uma coisa relativamente que as mídias sociais deram esse poder, isso está acontecendo, né? Essa que é a notícia, não é a mentira, é uma notícia falsa, né? É uma pós-verdade. A pessoa sabe que é mentira, ela replica aquele negócio viralmente, vem alguém, avisa, isso é falso, isso é mentira, tira a pessoa, mantém aquele negócio. Porque vai ao encontro do que ela pensa, independentemente de ser verdade ou não. É o que eu ia dizer. Mais terrível ainda. É o que eu ia dizer. A negativa ou a compreensão de que aquilo é fake não muda a disseminação da notícia e as pessoas acreditam no que querem. Quer dizer, não há o desmentido, a pessoa diz, meu Deus, era mentira. Ela continua divulgando o que interessa. Acho que é um paradoxo interessante, porque as mídias sociais são muito mais democráticas, com certeza, né? Mas, ao mesmo tempo, como não tem mais filtro nenhum, a imprensa pode ser mais conservadora, porque ela filtra, né? Ela filtra os discursos. Um detalhe. Discurso que chega lá. Então, o Trump não teria eleito de jeito nenhum. Elas eram conservadoras e distribuídas antes da robotização, né? Depois que entraram os robôs, acabou isso, né? Não, sim, tipo assim, que não vai nenhum discurso extremo, né? Não entra nos jornais. Editorialmente não se deixa isso chegar, né?
um Trump, com o discurso extremista dele, ou um Bolsonaro, teriam pouquíssimo chance de ascender muito na política, não fosse para as mídias sociais, né? A mesma coisa acontece como terra plana, né? Essas coisas assim, porque não teria espaço nos outros meios de comunicação. Só um detalhe, meio direto, tá? Tem uma diferença fundamental entre a eleição do Trump, né, anterior, que eu estou falando, a primeira, né, e a do Bolsonaro. Né? Eu já disse isso 1000 vezes, vou dizer pela 1000ª vez e uma. Tem uma facada e o PT. Uhum. Eu concordo. Não foi mídias sociais, não foi nada disso. Eu concordo. Adílio e Lula, que elegeu 2 votos e ele ganhou a eleição. Eu gosto dessa sua frase, é boa. Não foram 57 milhões, foram 2. Ele se elegeu com 2 votos, é verdade. Com 2 votos, Adílio e Lula. Isso definiu, mas continua insistindo até hoje que o Adílio deve ter tido um mandante, coisa que a Polícia Federal não conseguiu provar até hoje. Né? Elísio, mas então o nós risco precisamos foi agora... O homem quase morreu, o Elísio, o cara quase morreu, hein? Ele sobreviveu por um triz. Agora não dá para a gente saber se ele ganharia ou não ganharia. É difícil, né? Porque é uma... Na realidade, só para lembrar... Eu queria lembrar também que, em virtude da facada, ele não participou de nenhum debate. É isso. E ganhou os jornais. E ganhou os jornais. Ganhou diariamente, primeira página de tudo que é jornal, televisão, rádio, né? Por causa da facada. E sem se expor. Ele não tinha que se expor em nada. Não teve que fazer debate com ninguém, nada. Parodiando o doutor Elísio, o Bolsonaro será o futuro Lula. A gente precisa descobrir agora o novo Adílio. Entendeu? Adélio. Agora, que maldade. Como diria o meu amigo Paulo Fraga, esta eleição do Bolsonaro foi a tempestade perfeita, né? É isso. Foi a tempestade que chove na nossa cabeça todo dia. Senhores, como diria o Saddam Hussein, a mãe de todas as tempestades. É verdade. Senhores, Marcelo Pereira, Elísio Pires, Paulo Fraga, Lula Vieira, Manuel Tedin e eu voltaremos na próxima segunda-feira. Já está pautado o próximo papo, a gente começa com fake news e vai por aí afora. E pode terminar em qualquer assunto, como vocês perceberam hoje aqui. Obrigado, rapazes. Até segunda que vem. Grande abraço. Um abraço, gente. Tchau. Tchau. Um abraço. Se liga aí, hein?